Amigos, hoje, Brasília pegando fogo com um assunto que o Cláudio Humberto vai dividir conosco agora, ao vivo, direto da capital federal. Muito bom dia, Cláudio. Olá, Thaís Freitas, muito bom dia a todos. Brasília está em chamas desde ontem, quando o jornal Folha de São Paulo publicou a primeira de uma série de reportagens mostrando manipulação, mostrando um esquema, revelando um esquema na justiça brasileira, sobretudo no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, na época em que foi presidido pelos ministros Alexandre de Moraes, para perseguir pessoas, para prejudicar, sobretudo, bolsonaristas. Não há nenhum petista, não há nenhum esquerdista aí que se queixe de perseguição dessa época, somente o pessoal mais da linha conservadora da política brasileira, adversária do atual governo. Esse esquema funcionou montado no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, inclusive para incriminar pessoas. Os alvos eram escolhidos de acordo com a reportagem do jornal Folha de São Paulo. Os alvos eram escolhidos pelo próprio ministro Alexandre de Moraes ou pelo seu juiz assessor. Depois eles iam atrás de formas de justificar a decretação de bloqueio de bens, de censura nas redes sociais, bloqueio das contas de Twitter, hoje X, né? Facebook, Instagram, etc. e tal. Eles primeiro escolhiam o alvo e depois então iam atrás de um pretexto para sacramentar esse tipo de decisão. Toda essa reportagem é lastreada numa troca de mensagens absolutamente constrangedora entre essas pessoas, sobretudo, os assessores mais próximos do ministro Alexandre de Moraes. É o caso, por exemplo, do então chefe de uma assessoria especial criada supostamente para o enfrentamento à desinformação, que na verdade esteve a serviço muito mais da perseguição dessas pessoas. Também o juiz também estão envolvidos nesse esquema. Ayrton Vieira, juiz instrutor do gabinete do ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. Marco Antônio Vargas, também, juiz auxiliar de Alexandre de Moraes durante a presidência no Tribunal Superior Eleitoral. É escândalo para a democracia nenhuma botar defeito. E confirma todas aquelas suspeitas, acusações que vinham sendo feitas ao longo dos tempos, exatamente por essas pessoas, por esses segmentos da política brasileira que se queixa de perseguição do ministro Alexandre de Moraes. Ontem, vários desses parlamentares subiram o tom. Caso de Marcel Van Hatten, deputado do Partido Novo do Rio Grande do Sul. Ele chegou a chamar o ministro do Supremo Tribunal Federal de criminoso, ditador de toga, e pediu a instalação imediata de uma CPI que ele vem liderando, cuja propositura ele apresentou já há meses atrás, que é a CPI do abuso de autoridades, que agora deve ganhar força com essas denúncias, né? Também o senador Rogério Marinho, que é do PL lá do Rio Grande do Norte e também conhecido por sua atuação protagonista, foi ministro do governo Bolsonaro e conhecido por sua crítica desassombrada a essa atitude do Supremo Tribunal Federal. Ele pediu o impeachment de Alexandre de Moraes e vários outros parlamentares agora pressionam o Senado, e é o caso, por exemplo, do senador Eduardo Girão, também do Partido Novo, mas do Ceará, que insiste na abertura imediata de um processo de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, tendo em vista toda essa farta documentação apresentada na reportagem do jornal Folha de São Paulo, que transcreve e mostra, né, prints desse diálogo absolutamente inacreditável entre autoridades, né, pessoas investidas de cargos públicos e que simplesmente têm lá certamente as suas preferências político-partidárias e escolhia alvos. Ele escolhia alvos, por exemplo, como o da revista Oeste. Isso não era só políticos, mas também jornalistas e órgãos de imprensa. Eles decidiram, então, investir contra essa revista Oeste. E aí eles vão atrás, ficam procurando pretextos para, de alguma maneira, desmonetizar. O objetivo era desmonetizar
esse site de notícias nas redes sociais. Aí, de repente, eles concluem desolados que a revista apenas fazia jornalismo. Depois eles investem também foi documentado e o jornal mostra uma troca de diálogo, revelando a tentativa de incriminar o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, colocando ele na condição de amigo ligado, etc. Um sujeito, um argentino que fez denúncias contra o Alexandre de Moraes e contra a urna eletrônica no Brasil, etc. e tal. Eles fizeram um enorme esforço para colocar o filho do presidente na cena do crime. Enfim, tudo isso acabou fazendo com que Brasília ontem pegasse fogo. As pessoas estão absolutamente perplexas, ainda que no fundo todos acreditassem que algo assim acontecia. Não se sabia que era de maneira tão deslavada. E isso é o que motivam todos esses pedidos. Daqui para frente vamos ver qual é a reação das autoridades que, na verdade, devem tomar decisões sobre isso. Por exemplo, o presidente do Senado. Ele é quem acata ou não pedidos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Vamos aguardar para ver. Mas isso não vai ficar por aí, porque, afinal de contas, a Folha de São Paulo promete uma série de reportagens. E o que saiu ontem foi apenas a primeira. Hoje tem uma sequência, basicamente configurando ou confirmando o que já foi publicado ontem. E o que se espera para frente, ninguém sabe o que é que pode acontecer. Agora nós voltamos a São Paulo com Pedro Campos, que nos